Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 5 de janeiro e esse é o primeiro vídeo do dia, o vídeo das 9 horas. Promessa é dívida, vocês pediram e eu disse que eu ia fazer vídeos todos os dias para vocês nesse mês de fevereiro. Então, eis-me aqui novamente e eu espero que você goste do conteúdo que eu separei para você. Hoje nosso canal está repleto de informações, tá? Então a gente tem coisa importante. Hoje a gente vai falar sobre uma verdadeira bomba que foi anunciada pela ex-subsecretária de segurança lá de Brasília. Você vai entender um pouco mais sobre tudo isso que vem acontecendo. Então seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Muito obrigado por me aceitar num domingão aí na sua casa. E sem vinheta, sem nada, bora direto para a matéria aqui para vocês, tá? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Isso é importante demais pra gente, tá? Bora chegar a 1.300.000 seguidores. Vamos lá, pessoal. Olha só essa matéria do Metrópolis que eu trago para vocês. Ex-subsecretária, órgãos sabiam de movimento bolsonaristas antes de 8 de janeiro. Segundo Marília Alencar, representantes do STF, do Senado, da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como outros órgãos de segurança, foram avisados por WhatsApp. Olha só o quanto isso é grave e o quanto isso é importante. A Marília Alencar era subsecretária de Defesa e Segurança lá do Distrito Federal. Segundo informações trazidas por ela, tem provas, prints de WhatsApp que provavam que membros do STF, representantes do STF, do Senado, preste atenção que o Senado estava envolvido, e da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como outros órgãos de segurança, tá? Órgãos do governo federal, foram avisados por WhatsApp e sabiam do que iria acontecer no dia 8. É por isso que a gente briga e bate o pé aqui que é mais do que necessário a instauração de uma CPI dos atos antidemocráticos. É muito importante que a gente tenha uma análise de realmente quem foram os grandes responsáveis pelos atos ocorridos em Brasília. Eu vou ler um trecho aqui para você entender. Em depoimento à Polícia Federal, Marília Ferreira Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, disse que o Supremo Tribunal Federal, o Senado, Polícia Militar do Distrito Federal, bem como outros órgãos de segurança, sabiam da movimentação de bolsonaristas antes dos atos de 8 de janeiro. Continua. Segundo Marília, representantes dos órgãos de segurança participavam de um grupo de WhatsApp denominado Perímetros de Segurança. Foram avisados em 6 de janeiro sobre a agitação de grupos extremistas na capital federal. Presta atenção. Foram informados nesse período sobre a chegada de ônibus vindos de várias localidades, com registro das placas, quantidade de pessoas e locais em que os ônibus estavam estacionados no quartel-general do Exército. Foi o que declarou a Marília no depoimento. Ou seja, até onde vai a narrativa ou até onde vai a realidade. Somente uma CPI dos atos antidemocráticos serão capazes de trazer à tona a realidade. Já tem senadores hoje suficientes para fazer o pedido de CPI, tá? Eu acredito que a junção de 27 senadores não vai ser difícil, até porque a própria Soraya Tronic já tem as assinaturas dessa CPI. O que acontece agora é que Randolfo Rodrigues, fazendo a liderança do governo dentro do Senado, e assim como Lula também querem barrar essa CPI. Eles não querem que a CPI vá adiante. O porquê a gente não sabe e a gente quer saber depois que a CPI foi instaurada, a gente quer o resultado. Mas as falas aqui da ex-subsecretária são importantes. Ela diz que foi convidado pelo Anderson Torres para assumir e que já estava tudo informado e que Anderson Torres tinha deixado, inclusive, as ordens definidas, tá, para que o sistema de segurança fosse feito de maneira adequada. Vocês ainda vão ver que muita coisa vai surgir desse assunto aqui. Vamos lá, bora partir para a próxima matéria? Vamos ficar bem informado? Vem cá. Senadores dos Estados Unidos
culpam Bolsonaro pelos atos do dia 8. Então você vê que até os Estados Unidos, os senadores de esquerda dos Estados Unidos, compraram essa narrativa, mesmo não tendo uma averiguação, mesmo não tendo um processo investigatório adequado aqui no Brasil e mesmo eles não tendo competência para isso. A competência do governo brasileiro dizer se Bolsonaro tem ou não qualquer participação nos atos do dia 8. Não cabe a eles definirem. E o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo e cobrando análise de pedido de extradição. É inadequado, até porque a extradição é quando uma pessoa cometeu um crime e vai para outro país para fugir, e assim o governo que emitiu a ordem de prisão, por exemplo, o Brasil, pede extradição do brasileiro de volta, tá? Não tem crime contra Bolsonaro, não tem definição, não tem ordem de prisão. E falar em extradição é uma violação jurídica de tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. Então, não existe essa possibilidade, não existe a pauta de extradição. Pode-se falar em expulsão. Bolsonaro pode ser uma pessoa não grata nos Estados Unidos. Mas vocês têm noção do tamanho do problema institucional que Estados Unidos assumiria fazer isso com o Brasil? Expulsar um ex-presidente? Pois é, eu acho que o buraco é mais embaixo e Biden não vai entrar nessa briga. Ele não, como se diz, ele não é doido, ele não rasga dinheiro e não vai encarar um problemão desse nesse momento agora, tá? Vamos lá que tem mais coisa chegando para vocês agora. Vamos falar do ministro Lewandowski ainda do STF e ainda de Bolsonaro. Eu acabei de falar para vocês que os senadores lá dos Estados Unidos estão fazendo esse pedido aí. Mas olha só o que o ministro Lewandowski expôs aqui. E essa aqui é uma matéria da Hora Notícias BR, tá? O ministro Lewandowski afirmou que ainda não há provas para a prisão de Bolsonaro. Se o que foi relatado pelo senador, o Marcos Duval, que ele está falando, é verdadeiro, é um fato muito grave. Deve ser apurado e terá, se for verídico, consequências muito sérias. Foi o que disse o ministro. Mas ele falou que base e fundamento para prender Bolsonaro não tem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, enquanto participava da Lead Brasil Conference, que acontece no hotel Four Seasons, em Lisboa, disse que mesmo após as contradições feitas pelo senador Marcos Duval sobre ser convidado pelo ex-deputado Daniel Silveira para uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a intenção de participar de um golpe de Estado, não são suficientes para levar o ex-presidente para a prisão. Então, dentro da lucidez aqui, Lewandowski trouxe realmente um ponto aqui de coalizão, um ponto coerente, mostrando que realmente não tem subterfúgios. Mudanças de versão, muito tempo, e vamos deixar bem claro, tá? Hoje eu vi o programa do Eduardo Moreira, um programa aqui que tem aqui na internet, onde um jurista falava, olha, mas todo crime de golpe é tentativa, tem que haver a tentativa, não existe crime de golpe consumado. Ok, até então tudo bem, mas deixa eu ser claro para vocês, se vocês querem enquadrar o Bolsonaro no crime de tentativa de golpe de Estado, lá tem um detalhe, lá tem um núcleo desse crime, que é a violência e a grave ameaça, o que não aconteceu. E a reunião não é crime, assim como Lewandowski faz. É algo grave, mas não é crime. Então, é o que Lewandowski trouxe. Só que um ponto esses juristas não quiseram levantar. Pode um ministro do Supremo, um ministro do Supremo, participar de uma conferência e nessa conferência falar de um caso que pode ser submetido à sua jurisdição? É cabível isso? Que eu saiba, não. É até uma violação de um preceito do Estatuto da Magistratura. Ou seja, é uma violação que um ministro do STF faz ao comparecer num evento público e falar de um caso que pode estar sobre a sua jurisdição, que é o de Bolsonaro. Essa situação pouco se aventou pelos juristas e eu acho que eles deveriam ser mais imparciais, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Marcos Duval, ainda que esse assunto ainda dá muito pano para manga, né? Vamos falar aqui essa matéria da CNN Brasil, tá? Bora lá. Denúncias de Marcos Duval ainda são incipientes e versões se contradizem, avaliam integrantes da PGR.
tá? PGR é a Procuradoria-Geral da República. A avaliação de integrantes ouvidos reservadamente pela CNN é de que a PGR não pode trabalhar com conjecturas e o senador deve apresentar provas concretas do que vem alegando. Vamos lá, Marcos Duval, você deve estar sabendo da situação, fez acusações graves ao Bolsonaro, falando que Bolsonaro tinha coagido ele a participar de um golpe de Estado. Depois ele voltou atrás e deu outra versão. Não foi bem assim. Depois ele soltou que o Alexandre de Moraes sabia de tudo. Então ele veio mudando as versões, tá? O Alexandre de Moraes mandou que o Marcos Duval seja investigado, tá? Pela própria PGR. A PGR é a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público, é o órgão máximo do Ministério Público e cabe a ele a fiscalização dos senadores e do presidente. Em off, isso aqui não é uma matéria oficial, é trazida pelo CNN Brasil. O CNN Brasil falou que os procuradores falaram que as acusações feitas por Marcos Duval contra Bolsonaro não tem fundamento nenhum. Então, isso aqui corrobora o que o Lewandowski acabou de fazer. Isso aqui, se levar Bolsonaro para a cadeia, é por pura perseguição política. Não tem fundamento legal, não tem fundamento jurídico, é perseguição política. Lewandowski que falou. Deixa eu te lembrar quem é Lewandowski, um ministro do STF. A PGR falou, PGR, lideranças do Ministério Público Federal. Então, tudo não passa de um grande auê, e eles estão tentando, mas está difícil colocar Bolsonaro na cadeia, porque não tem base, não tem fundamento suficiente que não fique nítida e escancaradamente uma perseguição política. Por fim, mas não menos importante, ainda eu trago uma matéria para vocês aqui para a gente encerrar o vídeo. Vamos falar de Marcos Duval ainda. Essa matéria do jornal Metrópolis, tá? E o Paulo Capelli quem trouxe. Como que Marcos Duval, o senador que eu acabei de te narrar agora, provou que não traiu Rogério Marinho no Senado. O senador do Marcos Duval provou a um bolsonarista que não traiu Rogério Marinho na eleição à presidência do Senado contra Rodrigo Pacheco. Como foi que ele provou isso? Deixa eu te contar o estopim que iniciou toda essa baderna, essa verdadeira zorra total que a política virou e esse balaio de gato que Marcos Duval se enfiou. Eu vou te explicar um pouco mais. Começou no dia da votação. Marcos Duval ajudou a correr atrás de votos para Rogério Marinho contra o Rodrigo Pacheco. Ou seja, Rogério Marinho era o candidato do Bolsonaro e o Rodrigo Pacheco era o candidato do Lula. O Marcos Duval ajudou o candidato do Bolsonaro. Só que a direita é muito extremista ainda. E o que aconteceu? Marcos Duval, quando terminou a votação, e a gente já sabia que Pacheco tinha grande chance de ganhar, foi lá, cumprimentou Pacheco e cumprimentou também o Davi Alcolumbre, que foi o senador que articulou. Então ele foi lá e abraçou e parabenizou. E aí, uma turma de direita, vamos dar, por exemplo, aqui o Kim Paim, vários outros, o MBL, uma turma começou a falar que Marcos Duval era traidor, sem ter nenhuma prova, fazendo calúnias contra o Marcos Duval, difamando a figura do Marcos Duval. E aí o Marcos Duval ficou revoltado. E por causa dessa revolta, ele soltou a bomba de que já estava de saco cheio do bolsonarismo, detestava quando era chamado de bolsonarista e que ele ia trazer provas contra o Bolsonaro. Então, esse foi o estopim, essa discussãozinha vaga, essa conversinha de traidor, não sei o que, sabe? Parece conversa de menino de quinta série, né? Gerou todo esse estopim e só causou problema para o Bolsonaro, só gerou problemas no final das contas. Mas vamos cá. Como é que isso aqui foi comprovado? Informações dizem que foi com o Gustavo Gaia, que é um deputado daqui do estado de Goiás, tá? Do estado de Goiás. O que aconteceu? O Gustavo Gaia teve acesso a prints de conversas do Marcos Duval, onde ele conversou com o Pacheco, tá? E o Pacheco mandou o pedido de voto para o Marcos Duval, falando que confiava no Marcos Duval. E o Marcos Duval respondeu o seguinte: olha, senador, o respeito muito, o tenho como amigo, gosto de você, mas por questões ideológicas eu terei que votar em Rogério Marinho. Então estava o discurso e o diálogo lá.
E ele foi taxado como traidor, foi injustiçado. A verdade é essa. Foi injustiçado porque ele cumprimentou o Pacheco e o Alcolumbre. Eu vou ser sincero para vocês, talvez essas pessoas que criticam não conhecem a política como ela é. Na política é um lugar que quanto menos inimigos você coleciona, principalmente com o poder de ser o presidente do Senado, melhor. Então, é porque você não está na pele de um senador ali, mas se você tivesse, você não ia querer caçar briga também. Se você pode manter uma situação cordial, você faria o certo, que seria votar em Rogério Marinho, mas cumprimentaria e não declararia guerra. Essa é a minha visão. Posso estar equivocado, mas eu acho que só houve perdas com essa briga com o Marcos Duval. E ele que estava fazendo um trabalho sério para levantar provas contra Dino e Lula, tá? Então, tá na hora de parar com essa polarização, tá na hora de voltar a pôr os pés no chão e entender que Marcos Duval não foi um traidor por não ter votado em Marinho. Pelo contrário, ele votou em Marinho. Que Marcos Duval se perdeu, falou besteira. Mas ainda eu te pergunto, você prefere um Marcos Duval, que você talvez até não confia 100% lá dentro, ou um Randolph Rodrigues para votar as pautas de direita? Você sabe muito bem em qual você deve confiar. Então, pondere um pouco mais. Eu sei que é pedir muito nesse domingão, mas pondere um pouco mais. Tá na hora da gente colocar os pés no chão. Combinado? Um grande abraço para você, espero que você tenha ficado até o final do vídeo. Se ficou, deixa um comentário aí para mim. Fiquei até o final do vídeo e eu volto ao meio-dia, trazendo mais vídeo para você, conforme a nossa promessa de sempre, tá? Todo dia, durante o dia todo, 5 vídeos por dia, eu vou colocar para você durante o mês de fevereiro. Um abraço, até o meio-dia para a gente almoçar junto aqui. Te vejo lá.